Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite. Estamos começando o nosso Franklin Convida de hoje, né? E hoje eu vou receber uma convidada muito especial aqui para poder conversar sobre um tema que é muito importante para você, que é a gestão financeira, né? Gestão financeira, a gestão administrativa do teu negócio, e acredito que muito do que nós vamos falar você vai poder trazer para a sua vida também. Então vamos só aguardar que a Camila entrar, né, para a gente poder desenvolver essa questão aí e a gente começar o nosso Franklin Convida de hoje, tá bom? Só aguardando a Camila aqui. Ah, ela entrou aqui, já até assinou para mim? Deixa eu chamá-la aqui, deixa eu me ver. Vamos conversar. Estou muito animado, fiquei muito animado. Aliás, o Franklin Convida tem sido algo que tem motivado na semana para a gente poder conversar e trazer conteúdo para vocês. Olha, a Camila está acessando. Ei, Boa Camila! noite, Franklin. Consegue me ver já? Consigo ver sim. Tá um pouquinho travado, mas consigo te ver sim. Deixa eu só Ah, fazer um então tá ajuste bom. aqui no meu câmera para me pegar melhor também, né? Pronto. Tá. Agora sim. Você me ouve bem? Te ouço bem. Eu botei o fone aqui para ajudar. Ah, que ótimo! Olha só, gente, para quem não conhece, Camila Santos Silva, ela tem especialização em gestão e estratégia de pessoas. É formada em administração pela UFES, né, Camila? Isso. Pela UFES. O hobby dela é viajar. Ela ama fazer um tour pela Europa. Ela ama viajar. E o livro preferido dela, que eu gostaria que você me falasse um pouco mais, para começar essa live, sobre o seu livro Uhum. preferido, Camila. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, eu ultimamente tenho gostado muito dos livros da The School of the Life, que é a Escola da Vida, né? Uhum. Então, são os livros geralmente relacionados a coisas, assuntos que não é tratado na escola. Então, tem sido assim minha preferência de leitura. Então, até aqui, ó, Olha que alguns ótimo. deles. E eu gosto muito, porque realmente tem coisas que a escola não ensina, né? Que a Uhum. gente aprende na vida, mas quando a gente lê, a gente fala, ah, que legal, não só sou eu que passo por isso. Então, eu tenho gostado muito dessa leitura. Ai, que ótimo, que ótimo. Depois eu quero saber um pouco mais, porque acho que muito me interessa. A gente é do mesmo signo, né, Camila? Nós somos de peixes. Somos Exatamente. extremamente emotivos, né? Então, gente, ó, quando a gente continuar aqui nossa live, eu gostaria que aqui embaixo tem um aviãozinho aqui. Manda essa live para pelo menos 5 amigos que agora estão online. Vamos fazer isso, Camila? Eu vou fazer aqui também. Vamos, vou fazer também. Para alguns amigos que estão online, para a gente poder uh, receber essas pessoas. Olha, enviar. Pronto. Faça Escolhi as mais de perguntas aí, 5 Camila. aqui, hein? Aí, melhor ainda. Melhor ainda. Gente, olha, eu quis muito convidar a Camila, porque na temporada passada do Frank Convida, a gente acabou não conseguindo conciliar agendas, né? Verdade. Para o dia. E estavam devendo essa conversa. E a Camila está à frente da CSS Assessoria, e ela faz a parte nossa lá na Empire de gestão administrativa e financeira. Ela que resolve essas coisas pra Isso. gente. E é a mão na roda. É o que eu falo que ela mudou minha vida. E eu gostaria de começar essa live, Camila, primeiro você falando o que você faz na CSS, pra gente poder entrar no nosso assunto, que é a sua especialidade lá, né? Certo. Então, a CSS é uma empresa, a gente presta serviço administrativo e financeiro para pequenas e médias empresas. De forma mais simples, é como se nós fôssemos um financeiro, um administrativo terceirizado, que fica fora da empresa, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa inicia um negócio, o próprio dono se ocupa dessas atividades, né? É ele que paga, ele que emite nota, ele que emite boleto, ele acompanha quem pagou, quem não pagou. E à medida que a empresa vai crescendo, isso se torna um empecilho para o negócio dele, porque ele não consegue fazer novos negócios, né? Ele fica aí preso a essa atividade. Então, a intenção, a criação da CSS foi com o objetivo de ser realmente um braço direito aí desse empresário.
E assim, realmente resolve muita situação. Camila, você lá, você cuida de uma área muito sensível da empresa, né? Porque Sim. é lidar com o dinheiro da empresa, com o que a empresa tem para pagar, verificar fluxo de caixa, é algo que é muito importante. E, como você falou, chega um momento que a gente que está fazendo no começo do negócio, que a gente faz tudo, a gente não dá conta, a gente acha que faz bem feito e não faz, né? E Exatamente. qual é a maior dificuldade que você tem encontrado, né, pela sua experiência já, que essas pequenas e médias empresas têm com relação à questão financeira, essa gestão financeira do negócio? Então, na verdade, nós brasileiros, né? Vou falar dos brasileiros que eu não conheço lá fora, né? Nesse sentido, a gente não é cultural um controle financeiro, né? Isso não é da nossa cultura já. Então, se nós somos desorganizados já, como pessoa física, quando a gente vira pessoa jurídica, isso é uma consequência. Então, essa é a maior dificuldade realmente, porque a maioria das pessoas abrem um negócio, ela mesma, né? Devido a um know-how que ela tem, uma experiência. E se ela já for desorganizada financeiramente como pessoa física, a empresa dela vai seguir aí o mesmo rumo, né? Mas temos pessoas organizadas também que já faziam, que já estudaram e sabem fazer, só que não tem tempo para fazer. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade do empresário pequeno, que ele tem que fazer tudo, dar conta de tudo, é a mesma questão de tempo, né? Então, eu sempre falo que o papel da CSS é fazer atividades para que sobre tempo para você vender, para você cuidar da sua empresa, né? Então, é esse o nosso objetivo mesmo. E chega um ponto que fica mais barato. É mais barato eu pagar alguém para fazer aquela tarefa do que eu fazer. Com Né? certeza, a hora do empresário é cara. Ele tem que dar conta de muita coisa. Então, não faz sentido ele ficar preso em atividades administrativas, burocráticas, que dependem de um tempo parado. Não faz sentido. E, às vezes, contratar um funcionário também não é viável, porque ele tem a demanda, mas não é tamanha para ocupar um funcionário de 8 às 18. E aí ele vai pagar por esse funcionário de 8 às 18. Então a gente trabalha de acordo com a necessidade do cliente. Então fica muito legal, fica um preço bom para Uhum. um profissional capacitado, né? Eu sou formada em administração e quem me ajuda atualmente também tem experiência. Então você tem um profissional qualificado e um custo muito bom. Camila, a gente fala que a CSS ela cuida de dois polos, né? Ela cuida da gestão administrativa e financeira. Sim, Separa para a isso. gente, por favor, o que seria o quê? Para gente, quem está assistindo a gente agora entender que ele tem isso no negócio dele, porém ele não consegue, às vezes, separar essas duas funções. Aham. Então, geralmente nas empresas, essas funções são juntas mesmo, porque elas estão muito relacionadas, né? Geralmente a gente fala, uma grande empresa, a gente fala, é o setor administrativo financeiro, né? Geralmente eles estão muito juntos, porque a gestão administrativa e financeira cuida dos recursos, de modo geral. O administrativo, vamos colocar assim, ele vai independente do recurso. Por exemplo, eu preciso de material de escritório, é um recurso. Eu preciso de uma cadeira, eu preciso de um combustível, eu preciso ver se um carro tem uma multa. E são tudo questões administrativas. Já o financeiro é o dinheiro mesmo, né? Então, ele está relacionado única e exclusivamente ao recurso financeiro. Então, elas são diferentes, mas eu, na minha percepção, elas são muito ligadas, né, uma coisa na outra. Até porque, para eu prover os recursos administrativos, eu preciso de recursos financeiros. Então, geralmente é a mesma pessoa que toma conta, porque ela vai conseguir ter essa noção, né? Uhum. Não, ótimo, Camila. Olha só, gente, vocês que estão assistindo a gente, vocês podem deixar perguntas também que a gente vai respondendo durante a live também. Vou É aproveitar até mais fácil, né, responder as isso. dúvidas. Vamos aproveitar que a gente está com a Camila aqui e vamos sugar bastante informação dela para a gente poder utilizar aí, tá? No seu negócio.
Camila, tem uma coisa que eu me preocupo muito, e às vezes as empresas elas quebram por conta disso, que é o tal fluxo de caixa, Camila. O que que é esse fluxo de caixa? O famoso fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, ele é uma ferramenta muito importante para os negócios e muitas vezes negligenciada, né? As pessoas muitas vezes não entendem, por exemplo, esse mês eu vendi 10 mil reais e tenho para pagar 8 mil reais. Fazendo uma conta simples, eu vendi 10, tenho que pagar 8, vão me sobrar 2. Perfeito. Geralmente, é só essa análise que é feita. Quando a gente joga isso para o fluxo de caixa, a gente vai ver quando esse dinheiro vai entrar. Por isso que o nome é o fluxo, né? É o fluxo dessas entradas. Então, eu posso vender 10 mil e receber 5 mil até o dia 10 e receber os outros 5 mil no último dia do mês. E vamos dizer que esses 8 mil que eu vou pagar, eu tenho até o dia 20 para pagar tudo. Você percebe que eu só recebi até o dia 20 5 mil e tenho para pagar 8 mil. Então, vai me faltar aí 3 mil durante o mês. Então, assim, fazendo a conta 10 menos 8, 2, você acha que está tudo certo. Mas quando você vê que chegou no dia 20, eu tinha 8 mil para pagar e só entrou 5, você fala, gente, mas como assim? Eu vendi, iria sobrar, como não deu para pagar? E essa é a importância do fluxo de caixa. Porque às vezes você vende parcelado. Então, a sua venda do mês não quer dizer que ela vai entrar nesse mês. Assim como a sua despesa. Se você comprou algo parcelado, não quer dizer que você vai desembolsar toda nesse mês. Então, o fluxo de caixa te permite ter essa visão exatamente de quando entra, quando sai e qual o saldo em cada dia do mês. Se eu vou precisar pegar um empréstimo, porque daqui um pouco eu vou cobrir, né, um cheque especial, porque são poucos dias, ou não, eu vou ter que fazer um empréstimo. Então, assim, o fluxo de caixa é uma ferramenta, eu sou apaixonada, porque ela é simples. Quando fala assim, fluxo de caixa, parece até um monstro, Uhum. mas é uma coisa super simples e que te mostra muita coisa. Né? E que às vezes o que eu observo muito com o fluxo de caixa é que assim, às vezes a gente bate a meta, a gente vende horrores no mês, só que o comercial está tão preocupado em vender e não na qualidade da venda que ele vende muito parcelado. Aí na hora que eu tô rico Perfeito. naquele mês, começo o mês querendo fazer um montão de coisa, querendo fazer obra, querendo investir, querendo comprar. E é nesse momento que eu preciso ter alguém que diga, não, peraí, vamos olhar o fluxo de caixa, como é que tá, vamos olhar a questão financeira. E assim, normalmente é bom que essa pessoa não seja você o dono, porque você tem que fazer tudo, muita coisa que você pensa. Então, quando tem uma pessoa Sim. que você tem que consultar, que ela traz números para você e acompanha isso, fala, calma aí, agora não dá para fazer. Eu costumo falar assim para a Camila, Camila, eu quero fazer tal coisa, dá para fazer? Exatamente. E eu gosto muito quando a gente tem um cliente no seu perfil. É assim, Massa. infelizmente nem todos são tão abertos assim, mas nós temos a maioria, eu diria. É, essa entrega, né? Porque é você, igual você falou, é financeira, é a parte sensível da empresa. Então, a confiança é a base dessa relação, né? Então, eu fico muito feliz mesmo quando um cliente, e como você me fala isso, Camila, posso fazer isso? Na hora eu falo, ele entende o meu trabalho. Porque é exatamente isso. A gente não é que eu quero ser dona do seu negócio, mas eu me sinto assim. Sim, isso Porque é parte, né? exatamente, eu quero que você dê certo. E não, pelo contrário, vai fazendo, tomando algumas escolhas, algumas atitudes que vão te prejudicar. Então, assim, pode ter certeza que quando a gente fala um não ou fala um sim, vai lá, como se a gente fosse donos do seu negócio e estamos torcendo por ele. E, minha amiga, é porque assim, uma coisa que eu tenho convicção, que talvez quem está assistindo a gente tenha também, deva concordar comigo, é que o dinheiro da empresa, ele não é meu. O que é meu chama-se Prolabore. O dinheiro da empresa não é Perfeito, meu. E aí vem uma pergunta, perfeito. Camila. Tem essa distinção,
Fala um pouquinho pra gente sobre... Vou fazer uma pergunta aqui bem assim, simples, mas talvez seja dúvida de muitas pessoas aí, que é o seguinte. Sim. Camila, eu tenho agora, eu peguei meu Prolabore, imagina a situação, vou contextualizar. Peguei meu Aham. Prolabore, aí dia 10 não tenho mais dinheiro, eu tenho que pagar a escola Aham. do meu filho. Camila, paga a escola do meu filho, que é uma conta pessoal, aí na conta da empresa. Como é que isso funciona? Isso pode, Camila? Não pode, não pode. Eu costumo falar que o nome é pessoa física e pessoa jurídica. A empresa é uma pessoa. E para você pegar o dinheiro de alguém, o que que você faz? Você pede emprestado. Você não vai e pega lá a força em dinheiro. A pessoa física e a pessoa jurídica é a mesma lógica, né? Você é o representante legal daquela pessoa, então vamos dizer que a empresa é um de menor, né? Tem que ter um responsável por ela, mas isso não te dá o poder de pegar o dinheiro dela, né? Então, isso é uma coisa bem comum mesmo. É uma pergunta, não é boba, não. É uma pergunta bem pertinente. Então, a pessoa física é a pessoa física e a pessoa jurídica é a pessoa jurídica. O exemplo que você deu, né? O sócio, o salário dele é o prolabore. Então, ficou lá alinhado que é 5 mil o seu prolabore, tirou aquele dinheiro. Ah, faltou e eu precisaria de mais 1.000 para pagar a escola do meu filho. O correto é o quê? A empresa vai te emprestar, ou seja, sai da conta da empresa, vai para a conta do sócio e o sócio vai pagar o que ele quiser lá. Porque isso é justificável. Você está pegando o empréstimo com a empresa, que depois pode ser descontado do seu prolabore, ou no final do ano do seu lucro, né? Mas a empresa pagar a escola do seu filho, a empresa não tem vínculo com o seu filho. Então não justifica essa despesa para a empresa. Mas espera aí, Camila, olha só, a empresa é minha, eu sou sócio da empresa, eu não posso ir lá pagar uma conta pessoal minha. Aí eu Não pode. insisto, pela sua experiência, Camila, o que acontece quando eu misturo pessoa física com pessoa jurídica? Quando eu insisto nesse erro? Então, geralmente, o que acontece é que a pessoa acha que a empresa dela não dá dinheiro, né? Essa é a primeira percepção do empresário. Por quê? Se a empresa dela, ele tira o prolabore dele, paga as contas, sobra 5 mil. E esses 5 mil, você pega para pagar suas contas pessoais e zerou a conta, a sua percepção no final do mês é: estou trabalhando e essa empresa não dá dinheiro. É essa percepção. E aí você começa, às vezes, a tomar atitudes que realmente vão levar a sua empresa a uma falência, né? Esse é um item. O outro item é contábil mesmo, né? A contabilidade, ela não consegue justificar essas despesas. Então, isso, para termos de declaração, livros contábeis, traz um transtorno para a contabilidade, consequentemente para a empresa. E se você sofrer uma fiscalização, isso pode também acarretar problemas para você, né? Mas, assim, eu acho que eu gosto de trabalhar com foco na consciência e não na penalização. Uhum. Então, eu acredito que a consciência de que é bom separar para você saber como está a sua empresa, a saúde da sua empresa, e aí você perceber que talvez as suas despesas pessoais que são altas, e não que a sua empresa não dá lucro, né? E se, Então, eu acredito que seja a solução. e se a gente pensar em fluxo de caixa, que a gente falou anteriormente, bom, você Uhum. fluxo de caixa, você planeja, você consegue lançar ali e prever todos os custos, entradas e saídas da empresa, né? E você fica observando se vai precisar de dinheiro para pagar mais, se não vai precisar de dinheiro para pagar mais, se não vai precisar de dinheiro, enfim. Sim, E eu te mando num dia que você já está com os valores certos para poder pagar as contas, e do nada eu te solto, pago o boleto da escola do meu filho, que não estava nem provisionado isso, eu estou perfeito. desesperando toda uma ordem de pagamentos. Aí vai prioriza o Exatamente. quê? Prioriza a escola do meu filho que está vencida. Aí os boletos do dia que eram para serem pagos, eles não são pagos, são jogados para frente. Isso vira Exatamente. um desequilíbrio financeiro muito grande. Né? E Muito depois, grande. Vira uma bola de neve, né?
Muito, 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 muito. Então, assim, o ideal é a gente não misturar as coisas, né? Dividir. Exatamente. Camila, é assim. Pessoa física, pessoa jurídica. Então, gente, ó, vamos guardar isso aí, tá? Isso eu acho que vale pra vida. Assim, não Para a mistura vida. jamais. Jamais. E quais são, assim, as dificuldades, Camila, que você, nessa caminhada com várias empresas e tal, trabalhando, que elas têm com relação ao financeiro em si? Quando você começa a fazer um trabalho que você pega, quais são as principais dificuldades que você encontra no financeiro? Vou contextualizar. Antes de Tá. ter você, eu achava que eu cuidava do meu financeiro. Aí eu tinha duas ou Uhum. três contas diferentes, e aí eu me perdia. E várias outras coisas também de lançamentos, de sistema. Às vezes a empresa não tem um sistema para poder Sim, organizar, não tem uma planilha melhor, ou usa sim, aquela planilha do Excel, ou o caderninho ainda, tem gente que usa o caderninho, né? Mas quais são sim. as dificuldades que você encontrou, que você normalmente encontra, assim? Eu acredito, você pontuou bem, cada um tem um jeito de controle, né? Eu acredito que qualquer jeito qualquer controle é válido, né? Eu prefiro me deparar com uma pessoa que faça um controle no caderninho do que uma pessoa que tenha um sistema e não usa, né? Então eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que não é o como você faz. O ideal é você fazer. Lógico que como a gente trabalha remoto, né? O caderninho a gente não consegue dar conta. Então a gente sempre busca uma forma de controle online, né? Que a gente possa trocar isso, você ter acesso, o cliente ter acesso e a gente também. A gente trabalha no sistema do cliente. O Franklin, né, a Empire já tinha um sistema que eu já conhecia, que também era o sistema que eu usava para a CSS, então foi super tranquilo isso. Mas a gente trabalha em qualquer plataforma do cliente, né? Mas foi o que você falou, às vezes é, a, o próprio empresário fazer, como ele não tem tempo, talvez ele não vai fazer da melhor forma, por questão de tempo, questão de conhecimento também, né? Então a gente sempre faz esse trabalho de procurar as melhores práticas, né? Primeiro a gente respeita o que já tem e propõe melhorias, né? É sempre esse o objetivo. A gente não ignora, o que você fez até agora não presta. Não. A gente acredita que se a sua empresa chegou até aqui com os controles que você faz, eles são válidos. O que a gente vai fazer é melhorá-los. E é importante que quando você começa a ter alguém que é especialista nessa área, começa a organizar as coisas. Porque às vezes a gente acha que faz sentido você ter várias contas da empresa em vários bancos, faz sentido você dividir muito, ou você não ter esse controle no local só. Quando você tem alguém que faz essa parte, essa pessoa vê o que é melhor para você de uma visão mais Sim, sistemática, de uma visão mais prática, para gerar informação para a gente poder tomar decisão. Porque quando a conta está no caderninho, às vezes eu não tenho acesso à informação rápido para poder tomar uma decisão. Quando a gente tem perfeito. um serviço bem feito, assim como você faz, a gente consegue melhorar isso. E Camila, assim, a gente está vivendo aí a gente está vivendo um momento assim de pandemia, de crise, né? Abre aspas, crise. As pessoas estão vencendo, estão criando e estão vindo novas soluções, porque às vezes você ter alguém internamente, como você falou no começo, é mais custoso. E o seu Sim, mercado tem crescido. Porém, as pessoas ainda conhecem pouco, né? Dessa questão da concordo. educação. A gente está falando de uma área sensível da empresa, que é a área financeira, né? É, Isso. quais são as objeções que você normalmente encontra para apresentar o seu serviço? Eu acho que foi muito o que você falou no começo. É uma parte muito sensível. Então, há uma resistência natural, isso aí é natural. A base desse serviço é a confiança. Então, hoje, os meus clientes, 99% foram indicações. Clientes que indicaram outros clientes, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa, assim, eu chegar para uma empresa, talvez que não conheça ninguém, que já conhece o meu serviço, né? E oferecer. Porque sempre tem esse pé atrás de que
será? Mas eu vou dar meus acessos, né? Vai ter acesso ao meu financeiro. Mas a gente sempre tenta argumentar que eu não tenho autonomia de pagar nada, né? Os nossos acessos são limitados, né, Franklin? Igual a gente tem com a Empire. Então, é feito o acesso ao banco, onde eu consigo visualizar, sim, cadastrar pagamentos, né? Mas eu não consigo efetivar pagamentos. Então, a gente sempre passa relatório para o responsável fazer as aprovações. Então, a gente é bem profissional nisso mesmo. A gente evita, nós não queremos autorizar a sua conta. Até mesmo porque te obriga, de certa forma, a também olhar o relatório, né? Também acompanhar o fluxo de caixa. E a gente dá todo o suporte nesse sentido. Mas eu acredito que hoje esse é o maior obstáculo mesmo. É uma atividade nova, nós não estamos habituados, acredito que agora, com a pandemia, o home office, né, o terceiro, seja mais bem visto, mas tem essa questão da confiança, que é a base desse serviço financeiro ainda, né? E o que não pode haver é uma confusão que, às vezes, o empresário, o empreendedor, ele faz. São duas coisas que eu vejo. Primeiro, é o medo, né? E, assim, ele não consegue fazer a tarefa bem feita, ele tem medo, isso paralisa, e ele acaba Sim, perdendo dinheiro com isso. Porque se você não controla, você vira um caos, né? E, na maioria das vezes, exatamente. e outro ponto é ele achar que o fato de ter alguém que faça essa parte vai tirar a responsabilidade dele de visualizar essa parte. Por mais que seja Aham, confortável para mim ter você que faz tudo, que visualiza, manda o relatório, é muito importante de tempos em tempos eu sente com você, converse, que eu possa ter feedback seus, que eu possa observar como estão as coisas. Então, é mais de você delegar, né, do que você abandonar. Isso é algo muito importante. exatamente. Porque, como você falou, você não faz os pagamentos, não tem essa autorização. Você manda para a gente o que a gente tem que pagar, organiza essa questão para que eu possa estar Sim, pagando e estar agilizando a minha vida. Então, eu preciso ter essa exatamente. sinergia com você e trabalhar junto, né? E o bom é Com que a gente tem essa certeza, parceria. com certeza. É muito importante, assim, o seu papel de empresário continua, né? Porque é papel do empresário analisar as contas da empresa, as receitas, a despesa, o fluxo de caixa. Isso é papel do empresário. Isso você não consegue terceirizar. O que você terceiriza a preparar esses documentos de uma forma mais palpável para você, né? Então, a gente prepara todo esse material, programa o pagamento, então você não vai perder tempo ali colocando o código de barra de boleto. Esse papel é nosso, mas o empresário precisa analisar esses relatórios e dar a aprovação dele, né? Então, é uma parceria mesmo, por isso que eu falei, é um braço direito, né? Imagina, é esse o nosso papel. E é o bom que quando você traz alguém de fora para poder ter essa visão, você acaba ganhando muito com isso, porque sua visão é viciada, né? Você está fazendo para todos. Sim, sim. Você não consegue perceber aí as dificuldades, onde você está errando, o que está deixando passar, né? Então, tendo alguém assim de fora, e você faz uma vantagem que eu vejo na terceirização é que eu não preciso cobrar as coisas, né? Eu não preciso ficar cobrando. Ah, Você não, legal. se eu tivesse um colaborador, eu teria que realmente a cobrança seria, mas será que ele fez direito? Será que está fazendo mesmo? Será que está fazendo a Aham, rotina? Está fazendo a conciliação bancária? Quando eu terceirizo, perfeito. não, porque esse já é um serviço claro. O papel de quem está terceirizando essa parte ela é muito clara. Isso é o que ela faz todos os dias, ela é especialista nisso. Então, não tenho que ficar ali cobrando, tenho que realmente ter os feedbacks, estar fazendo, ter essa visão acompanhando para a gente poder fazer os ajustes, poder também ter informação e aproveitar isso que você me entrega, que é essa informação mais mastigada, mais Sim. rápida, para poder gerenciar a minha empresa. Senão, as coisas se perdem, né? Perfeito, achei ótima a sua colocação, porque muitas vezes a pessoa acha assim, ah, um funcionário seria muito caro, mas eu poderia contratar um estagiário, né? Também está em formação de administração, por exemplo.
Eu gosto muito da mão de obra de estagiário, eu acho que ela é válida mesmo, né? É um profissional que ele tá novo ali, com sede de aprender, e aprendendo na teoria, e consegue botar na prática. Só que tem os dois lados, né? Ele é um profissional em formação, ele precisa de uma orientação, ele precisa de um direcionamento, ele precisa que alguém supervisione ele. É diferente do nosso trabalho, né? Quando você fecha comigo, o Franklin sabe, é comigo, daí para frente é comigo. Você não me treina no seu sistema, você não me treina nas rotinas da sua contabilidade, você não me treina no banco que você usa. Isso tudo vai ser problema meu daí em diante, né? Então, lógico que há um ajuste, um alinhamento. Os 3 primeiros meses, eles são mais trabalhosos, porque eu preciso conhecer do seu negócio, né? A gente trabalha com agência, igual a Empire, mas a gente tem agência de viagem, cerimonial, empresa de TI. Então, são ramos totalmente diferentes. Então, a gente precisa entender do negócio do cliente, né? Mas é com a gente. Não realmente dispensa todo esse acompanhamento. Nós temos as nossas rotinas e é aquela coisa, não tem férias, não tem feriado, né, do município, né? Não tem, estou doente. O que a gente tem que te entregar, a gente vai te entregar. Não importa as adversidades, né? E isso é diferente porque você realmente você tem a certeza que você vai ter o serviço sendo executado, né? E quando você traz um estagiário, que eu vejo muitas pessoas questionando, a gente ia ter optando, é uma mão de obra nova que está aprendendo, você vai ter que ensinar. E às vezes Sim. esse tempo de ensinar, isso é custoso para a sua empresa, principalmente para quem é pequeno. E Para você quem é pequeno, e sim. você parar para ensinar alguém, um estagiário, na sua rotina financeira, já financeiro com ele, vai te exigir muito esforço de estar muito mais próximo. Né? Então, hoje com a terceirização, isso é muito mais rápido. É mais E seguro o sem, processo, é mais e econômico. sem contar, Franklin, que, por exemplo, se a pessoa, o empresário, ele não tem formação, né, de administração, nem experiência, às vezes o ramo de atuação dele é outro, por exemplo, igual o meu cliente da empresa de TI. O negócio dele é TI. Como que ele vai treinar um estagiário de administração para fazer uma Verdade. rotina? Qual rotina ele vai fazer? Né? Não faz muito sentido isso. Então, assim, as nossas melhores práticas já tá com a gente. Então, a gente aplica a sua empresa. Então, isso é muito natural e rápido, assim. Que quando a gente olha para a empresa, desde o primeiro contato, tá tão enraizado que eu já olho e falo, isso aqui a gente vai fazer assim, assim. Eu fico pensando. E é muito, muito simples, né? Não tem dores nesse processo. Então é bem positivo. E tem uma outra situação que vai acontecer muito, porque acontece um pouco comigo também de trabalho, é que assim, o empreendedor ele quer otimizar ao máximo o colaborador. Então tem sempre os desvios de função. Eu quero alguém que está aqui, mas a pessoa vai fazer isso, isso, aquilo. Aí ele contrata alguém para ficar na recepção e vai fazer no financeiro também. Cara, É, o coração vai para a empresa que é o financeiro, você tem que cuidar, e às vezes a gente não tem nem emocional ainda para lidar com o financeiro, porque, sim, poxa, você tem que vender e ao mesmo tempo você tem que estar preocupado porque você tem que pagar a conta, tem que lançar as contas no sistema. Isso pode tirar sua energia, né? Então, com quando você. certeza. Aí você contrata um texto, você pega um funcionário e começa a pegar essa parte importante, dá para ele mais muitas outras funções. Lógico que não vai dar certo. Alguma Verdade. coisa vai deixar de ser feita. E se essa Não alguma tem coisa for um como. boleto não lançado, for um pagamento não feito, isso tem um custo para a empresa muito alto. Com Né? certeza, com certeza. E também tem uma questão, assim, às vezes a pessoa, igual você falou, mas é uma parte muito sensível da empresa, um terceiro vai ter acesso. Às vezes você vai fazer um processo seletivo, vai contratar uma pessoa que você nunca viu. E talvez ela vai ficar um mês e vai embora. Talvez ela ficar 2 meses e vai embora. Talvez ela fique na empresa e por ser funcionário, ele conversa com os outros funcionários. E aí ele tem informação, né?
Então, assim, exemplo mais, né, mais básico, nem digo de outras coisas, mas, por exemplo, folha de pagamento, ele sabe quanto todo mundo ali ganha. Então, se ele tiver um grupinho que ele goste, ele vai falar, sabe que fulano de tal ganha Legal. tanto? Entendeu? Então, Verdade. assim, são coisas que também, quando você terceiriza, eu não tenho interesse nenhum em divulgar suas informações para o externo, nem pensar, mas internamente, muito menos. Então, também acaba que essas informações que são tão sigilosas, elas ficam guardadas, né? Elas não ficam expostas na empresa. É ter mais seguro, né? Eu tenho essa opinião, eu acho bem mais seguro. E é incrível, porque assim, é igual quem trabalha na Casa da Moeda, às vezes eu vi uma matéria, achei bem interessante, né? E perguntar, mas se vocês mexem com tanto dinheiro aqui, eles falam, não, não mexo com dinheiro. Mexo com cédulas de papel aqui. Isso aqui é papel que a gente produz cédulas, ela não tem, eu não vejo esse valor. E quando você é especialista numa área, a forma como você vê as coisas é diferente. As informações que você vê é totalmente focado ali, que você não consegue pensar usar essa informação no grupinho lá ou comentar fora. Porque você está tão focado em realizar a tarefa, que é lançar as contas a pagar, realizar os pagamentos, que é isso. Acabou. É basicamente Exatamente. isso. E isso é muito legal que você falou, porque mediante a isso, não importa se a sua empresa, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é tão pouquinho, né? Entra tão pouco. Não importa, não importa. Então, pode ser pouco, pode ser muito, o volume financeiro ser muito. É exatamente, o que está em discussão é a atividade, é se te consome um tempo precioso. Se te consome um tempo que você deixa de vender, que você deixa de cuidar da sua empresa, tá na hora de você terceirizar. Não importa se é pouquinho, dinheiro é pouco. Nossa, a pessoa às vezes até fica com vergonha, mas a gente não olha isso. A gente olha o contexto geral. Porque não importa também se você ganhar muito e gastar muito. Às vezes a sua empresa ela ganha pouco, mas ela gasta pouco. E aí o seu lucro é maior do que uma empresa que tem um porte maior. Então a gente realmente gostei muito da analogia que você fez. É isso, a gente não vê olhando com esse olhar maldoso, né? É o dinheiro, é isso. Não. A gente está ali focado em te entregar os relatórios, em te munir de informações financeiras, né? Não deixar nada vencer, não deixar nada sem receber, pagar menos taxas, menos taxa. É esse o nosso foco. É porque eu fico pensando, quando você olha quando sabe o programa, que você vai verificar as contas a pagar, você realmente vê ele como uma conta. É uma Sim, conta para pagar. Né? Eu tenho que programar ponto. essa conta para pagar. Então, a visão é diferente. Não é quanto Sim, caixa, quanto... Ou como, a visão também é diferente, porque você é um especialista nesse assunto. Você olha ali os números. É muito mais técnico isso, né? Então, isso dá sim, com certeza. o que torna muito mais seguro a prestação de serviço. E tem outra coisa, Camila, você falou algo muito interessante sobre. Você comentou que às vezes a empresa é grande, ela fatura muito, mas ela não tem lucro, né? Fala essa questão Sim, dessa rentabilidade. Porque às vezes pessoas que possuem, empresários que possuem empresas menores, possuem mais rentabilidade, né, no final da operação do que grandes estruturas, porque possuem um custo fixo muito alto. Isso, sim. aí, estou contextualizando, eu quero falar com você sobre essa questão dos custos. Porque às vezes a Uhum. empresa, por não ter essas informações, eles não conseguem saber qual é o custo fixo para funcionar, o custo para ela funcionar mensal, para ela poder fazer cálculos, Exatamente. para ter que vender. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Camila. O que acontece? Geralmente, quando a empresa é um prestador de serviço, ele geralmente tem contratos fixos, né? Então, isso, de certa forma, traz uma segurança para o negócio, né? Então, você sabe que você tem, por um ano, pelo menos, aquela quantidade ali, aquele valor. E aí você vê os seus custos e consegue medir, né? O que vendeu, o que não vendeu. Só que ele acaba sendo mais crítico quando eu não sou um prestador de serviço, quando eu vendo um produto. Porque eu começo devendo. Então, se o meu custo fixo é 50 mil, virou o mês, eu já devo 50 mil e não tenho e não vendi nada. Então, assim,
é muito importante essa análise, né? Então, mesmo o prestador de serviço, por mais que ele tenha essa parte, né, essa segurança, vamos dizer, porque você precisa saber o quanto que você já virou o mês devendo, para ver se o que você vai vender vai conseguir arcar com essas despesas, né? Então, foi o que eu falei, às vezes uma empresa vende muito, entra muito dinheiro, e a pessoa fala, nossa, mas eu não vejo esse dinheiro, porque ele não sentou para analisar os custos que ele tem. Às vezes os custos dele realmente consomem todo o lucro dele. E aí é aquela coisa, né? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia, né? Fica desinteressante o negócio. Eu não quero um negócio que eu me sacrifico o mês inteiro para não sobrar o que eu espero. Então, é muito importante ter esses controles. E quando a gente vê, é diferente. A gente pode, sabe, o empresário ele sabe. Ah, minha conta de luz deu tanto, meu aluguel é tanto. Ele sabe, não tem como falar, todos eles sabem. Só que uma coisa é números soltos, outra coisa é um relatório que 50 aqui, mais 100 ali, mais 200 ali, deu tanto no mês. Que no mês passado era de um jeito, esse mês é outro jeito. Mas por que que mudou? São essas análises que o empresário, no dia a dia, na correria, não consegue analisar. E aí é o nosso papel trazer essas informações. E eu penso que até mesmo como uma trava de segurança, né? Quando você percebe a anomalia, ou percebe que, como você vê esses números a médio, curto, médio e longo prazo, você consegue sinalizar para mim, opa, se daqui 3 meses você não aumentar o faturamento ou você vender mais, você vai fechar no vermelho. E consegue Sim, dizer, olha, se você não está fechando no vermelho assim, vai ter que pegar, vai ter que procurar uma solução para manter o negócio. Então é diferente você ter esse cuidado, assim. Então, por isso eu digo com isso. certeza. Aí você tem que Com certeza. repensar. Será que vale a pena você deixar o seu financeiro de qualquer jeito? Às vezes do seu jeito? Ou na mão de uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo? Né? Então é algo que você tem que pensar um pouco aí e sentar e conversar em possibilidades. E realmente o que você falou, acho que com essa pandemia agora, as pessoas viram essa possibilidade, que é melhor contratar alguém de fora que faça isso, e isso existe, é comum, é seguro, né? E é Sim, com vantajoso. certeza. E aí, Camilo, eu tenho uma dúvida que talvez seja a dúvida que ele está vendo aqui, né? Existe uma relação que às vezes a gente tem. Mas quem. Minha contabilidade, que às vezes confunde, né? Mas, Camila, mas minha contabilidade já faz o meu financeiro. Peraí, o que a Sim. contabilidade faz? Me fala de contas contábeis, né, que é a função contábil, e sua função ao cuidar financeiro da empresa. Qual a diferença? Qual é o seu trabalho nesse meio campo? Porque eu fico feliz porque a questão você resolve tudo na contabilidade para mim. Precisa mandar alguma coisa, então é mais tranquilo. Eu entendo isso, mas quem está assistindo a gente, qual é o seu papel? Não confunde com as contas contábeis? Não vai atrapalhar o meu contador? Né? Eu vou ter que deixar meu contador para contratar o seu serviço? Você é contabilidade? Boa pergunta. Isso é uma pergunta recorrente. Às vezes a pessoa acha que contratando a CSS ela vai finalizar o contrato do contador dela, e não é dessa forma, né? A contabilidade e o financeiro são complementares, né? Mas elas só funcionam juntas, né? Hoje é obrigatório você ter um escritório contábil, né? Um contrato de contabilidade. Um administrador que tomaria conta do seu financeiro não é obrigatório hoje, né? Mas é uma boa Tá. sugestão, né? Deveria até, eu acredito. Iria te Complementar. ajudar muito. Mas eu costumo dizer que são visões diferentes. Uhum. A contabilidade, ela tem uma visão contábil, que é em cima de competência. E a financeira tem uma visão financeira é de fluxo de caixa, é de dinheiro mesmo. Por exemplo, voltando ao exemplo de comprei algo parcelado. Uhum. Faz de conta que eu comprei hoje algo que custa R$ 3.000 e dividi em 3 vezes. Para a contabilidade, ela vai registrar isso no mês de novembro como R$ 3.000.
porque ela está olhando quando você comprou. Entendi. Para o financeiro, eu vou olhar quando você vai pagar. Então, a visão da contabilidade, do financeiro, são diferentes. E isso é muito engraçado, porque eu tenho clientes que já me perguntaram assim: nossa, a contabilidade me manda aqueles relatórios, mas eu não consigo entender. Por quê? Ela me manda dizendo que meu mês lá, meu resultado deu negativo, só que eu tenho dinheiro em caixa, eu consegui pagar tudo. Tem alguma coisa errada. E é exatamente por essa diferença. Porque se você comprou R$ 3.000 e ela registra em um mês, pode ser que esse mês você fique negativo. Só que financeiramente o seu desembolso foi 1.000, 1.000, 1.000. Para o financeiro você não ficou negativo, né? Então são papéis complementares. Acaba que os nossos lançamentos financeiros dão a base para a contabilização, né? Mas tem visões diferentes. E é o que você falou. Quando a gente entra, a gente percebe que muitas vezes o linguajar contábil não é muito entendido pelo empresário. É Verdade. uma não é, porque é muito específico, né? É muito específico. Novamente, nós não temos formação nem financeira, quem dirá contábil no Brasil para todo mundo, né? A gente não tem princípios básicos que todos deveriam saber. Então, muitas vezes a contabilidade faz uma solicitação que o empresário não consegue traduzir essa linguagem, né? Então, a gente trabalha com esse meio de campo aí também, né? Todo contato com a contabilidade é feito pela gente. Qualquer dúvida que eles tenham, qualquer questionamento é feito pela gente, é respondido, né, pela gente. E até mesmo a gente acaba sendo um controle para a empresa em relação à contabilidade. Uhum. Pode acontecer casos que a contabilidade apura o imposto de forma errada. Já aconteceu. É mais uma trava de Entendeu? segurança, né? Porque você tem É mais mais uma gente trava. analisando, né? Então você consegue. Exatamente. Porque por mim passa despercebido, pode passar despercebido. A contabilidade vai mandar as informações para mim, eu vou pagar e acabou, vou lidar com isso. Já quando eu tenho alguém financeiro para poder ver, eu falo, não, peraí, vamos rever isso aqui, né? E às vezes também o contrário pode ocorrer, né? Às vezes a gente começa a prestar Também. serviço em um estado que o recolhimento de imposto é diferente, né? E às vezes, Exatamente. então, um consegue ajudar o outro. Isso você reduz o risco de você ter prejuízo, porque é humano, gente. É normal, é muita É coisa. normal, exatamente. Então, às vezes pode passar muito desapercebido. Quanto mais travas você tem, que trabalham em complemento, uma ajuda a outra, auxilia a outra, e você fica com medo dessa preocupação para poder gerenciar o seu negócio. Exatamente. Né? Porque temos negócios, Franklin, que são muito específicos, assim, né? Vamos dizer, até um certo ponto você tem que fazer a nota de um jeito, tem muitas complexidades de muitos negócios. Então, realmente, ter um profissional qualificado fazendo esse intermédio aí é muito importante para você ter economia mesmo, né? De imposto, economias de, por exemplo, igual você citou, de tarifas. Às vezes você tem vários bancos, você paga tarifa para todos os bancos, às vezes concentrar em um banco, a sua negociação com aquele banco vai ser melhor, você consegue pagar melhores taxas, fica tudo no mesmo banco. Então, assim, a gente apoia realmente em tudo, assim, que esteja dentro do nosso alcance, que o empresário precisa. E uma coisa que eu disse, olha, eu tive experiência, eu já trabalhei já fui funcionário de algumas empresas, e eu sei que algumas empresas viviam um caos, porque às vezes o dono, às vezes eu não tenho habilidade de organizar a papelada, de organizar os boletos, de organizar essas entradas e saídas. Gente, isso vira um caos. Quando vem o Sintegra para fazer a integração, para poder fazer o ocupamento de tudo, a aprovação, isso gera um caos muito grande. Então, acaba sendo um caos para contabilidade, né? E para o Sim, empresário também, porque como é algo que ele não domina, que é algo que ele não gosta de fazer,
ele tende a fazer do seu jeito. E às vezes o nosso jeito não é o melhor jeito para ser feito, né? Então, isso Perfeito, é mais uma exatamente. vantagem você ter alguém que faça do jeito certo, alguém que é especialista nisso para poder te orientar, né? E E aí todo eu, mundo ganha. A contabilidade ganha porque vai tudo organizado, a contabilidade vai conseguir conversar com alguém que entende sua linguagem, então consegue acelerar o processo. A empresa ganha porque tem mais alguém criando travas de segurança para poder evitar pagamentos indevidos, evitar possíveis erros, né, que podem acontecer. Eu acho que todo mundo ganha nessa questão, né? com certeza. E uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, Franklin, a CSS é uma assessoria. Nós não somos uma consultoria. Uhum. Por quê? Qual o papel da consultoria? A consultoria, ela vai na sua empresa, ela faz um diagnóstico e te entrega esse diagnóstico e possíveis planos de ação. Só que o papel de fazer é seu. Nós somos uma assessoria, porque a gente entra na sua empresa, a gente vai também fazer um diagnóstico, vai fazer alguns planos de ação, mas tudo é executado por nós. Então, a gente faz mesmo, né? A assessoria é um suporte técnico e é dessa forma que a gente atua. Então, eu não vou falar assim, Franklin, não pode pagar coisa da pessoa jurídica. Isso eu só estou te informando. Como eu faço quando você me falar, ah, Camila, preciso pagar uma conta pessoal? Eu vou pegar e transferir para sua conta, né? Então eu acho que isso é um diferencial, porque o empresário, ele não é que muitas vezes ele não sabe, mas se você passar o que ele precisa fazer, ele não tem tempo para fazer. Então a gente faz. A gente bota a mão na massa mesmo. E o bom, assim, que acho que para nós que empreendemos, é bom a gente ter esses apoios, essas parcerias. E quando a gente terceiriza, que a gente trabalhe na confiança. Você tem falado muito isso desde o nosso começo, que o teu negócio, o teu relacionamento se baseia na confiança. Porque quando eu contrato alguém, eu tenho que confiar que não só a questão de confiança do que é certo e errado, é confiar realmente que aquela pessoa ela é capaz de me auxiliar nas tomadas de decisão. É realmente Sim, identificar que, bom, se você é o escolher do meu financeiro, não adianta também, gente, eu terceirizar ou contratar alguém que faça isso, se eu não confio que aquela pessoa é capaz de me auxiliar na tomada de decisão, né? Porque se eu passo por cima do que foi acordado, se eu mesmo sabendo que não posso, quando eu tenho uma situação nova, eu pergunto para a Camila o que ela acha que deve fazer. E é interessante que ela sempre fala assim para mim, eu sugiro que faça desse jeito. Porque ela entende também que a decisão final é minha. perfeito. Então, ela está para sugerir. Então, é muito importante que a gente respeite esse profissional que a gente contrata, seja interno, seja externo, nas sugestões, porque ele é a pessoa especialista naquela área. Porque, do contrário, a gente fica brincando de ser empreendedor e brincando de delegar e achando que, pelo fato de sermos sócio dono da empresa, podemos fazer o que quiser com ela. É a verdade que a gente não pode fazer se a gente quiser ter uma empresa que dure por muito tempo. Concorda comigo ou eu falei besteira? Perfeitamente, perfeitamente. É exatamente isso, assim. CSS significa conhecer, sugerir, solucionar. Então, a gente conhece a sua empresa, a gente entra, sugere. A gente não determina, a gente não manda, a gente sugere e soluciona os problemas dentro da sua decisão. Se for, pode fazer de acordo com a sua sugestão, nós vamos fazer. Ou não, eu quero que seja feito assim, nós vamos fazer também, né? E acredito que perfeitamente, quando você contrata um profissional que ele é qualificado, que você confia na qualificação dele, no serviço dele, tem referências boas, você tem que deixar ele trabalhar, né? Não faz sentido você contratar e não dar autonomia para ele te ajudar, né? Sim. E assim, gente, autonomia, né, as pessoas já se confundem. Não quer dizer que a pessoa pode fazer o que quiser. Não, autonomia quer dizer que ela tem liberdade dentro daquilo que foi acordado de trabalhar, de realizar as tarefas, né? Isso Sim, as pessoas às vezes confundem. Ah, eu vou dar autonomia para poder fazer o que quiser. Não.
Essas são coisas que a gente tem que colocar no cantinho para a gente poder conversar. Ó, uma curiosidade aqui. É tão bacana você contar com um serviço desse, que assim, tem algumas situações que a gente não tem experiência, porque não vivemos isso. E por fato de termos um especialista que convive com essa rotina do administrativo, do financeiro, ela consegue lidar com várias situações. Até acontece com outros clientes, né? Elas trazem isso pra gente, pra nossa vida. Sim. E a coisa que eu aprendi com o Camilo é o seguinte. Na situação, às vezes o cliente não pagou o boleto na data, né? Aí o cliente fala assim pra mim, Frei, me manda a sua conta que eu faço o depósito. Qual é a orientação, Camila, que você dá? Sem falar comigo isso, eu acho fantástico, eu acho isso. Então, eu sempre sugiro, né? Eu sempre sugiro que atualize o boleto sem juros e multa e não passe os dados bancários. Por quê? Uma vez que você passa os dados bancários, a pessoa pode depositar os próximos meses quando ela quiser, né? Então, por exemplo, vamos dizer que é um cliente que nunca atrasou, né? É claro que a gente vai atualizar sem juros e multa, né? Não é algo recorrente, aconteceu algum problema que justifica. Mas vamos dizer que é um cliente que sempre atrasa. No momento que você passa os seus dados bancários, ele sempre vai pagar quando ele quiser, geralmente em atraso. Então, eu sempre faço essa sugestão. Já que não vamos cobrar multa e juros, a gente atualiza o boleto sem multa e juros. Mas não passa a conta para depósito. Eu achei isso, o insight que você passou, assim, a sacada do dia a dia da rotina, que eu nunca tenho parado para poder parar para pensar. E na rotina acaba não indo. Minha relação com o cliente é outra, ela é diferente, né? Sim. É comercial, então, e quando você me fala isso, é sua expertise do dia a dia. É algo que é simples, mas que faz toda a diferença, porém eu não teria essa visão naquele momento. Então, quando eu tenho alguém para poder consultar, fazer o que eu confio no trabalho, eu consigo reduzir algumas dores de cabeça no futuro, né? Exatamente. Olha só, minha amiga, ó, estamos chegando ao fim, o Instagram vai derrubar nossa live, chegamos a quase uma hora de live. Queria que você encerrasse, falasse um pouquinho para a gente, deixasse uma mensagem, fizesse uma conclusão aí para a gente finalizar. Ai, não estava pronta para esse momento. Bom, acho que a mensagem que eu deixo é que os controles são necessários, independente se é com a CSS, se é com o funcionário, se é com o estagiário, se é o empresário que vai fazer, faça, porque eles são essenciais para a saúde de um negócio, para poder ter uma vida longa o seu negócio. Pode ter certeza que faz diferença. Você toma um tempo, né, do seu dia ali, mas isso te possibilita te favorece muito. Então, faça um controle. E claro, se eu puder sugerir, contrate a gente que você não vai se arrepender. Olha, para mais informações, acesse o Instagram da CSS. Isso. Camila, mas vale a pena você bater um papo e você conversar sobre essa questão, porque o financeiro é algo muito importante que, às vezes, ele pode tirar sua energia, pode fazer com que você não dê a atenção necessária para ele, mas é importante para que você possa ter uma saúde financeira e sua empresa prospere. Nesse momento, então, de pandemia, onde as entradas reduziram, a gente tem que mudar a forma. Então, tem que olhar para dentro, sentar no caixa e fazer estratégias para poder continuar a avançar. Camila, olha, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada a Finalmente você. a gente conseguiu. Estou morrendo de saudade que a gente não se vê tem um tempo por causa dessa pandemia aí, mas a gente vai se ver logo, logo. E abraço, sucesso. E a todos que participaram, muito obrigado. Espero que fez sentido para você. E se fez sentido, questione, reflita nos próximos dias. E aí, converse aí com a Camila para ver o que ela pode fazer para ajudar você e o seu negócio a ter mais sucesso. Eu estou à disposição, tá, gente? Perguntas não pagam. Vai ser um prazer poder tirar as dúvidas também, né? Eu estou à disposição. Tá certo? Beijão, obrigado, gente. Até a próxima. Até quinta-feira que vem com mais um Franklin Convida. Tchau, tchau. Tchau.